Ok, vamos dar uma olhada agora na gravadora. A gravadora, que antigamente não existia a gravadora. Então, antigamente existia o drive, ou seja, daí vem aquele outro nome que a gente também tem que conhecer para responder com algumas questões, que é a diferença de driver com R e o drive sem o R. O driver com o R, ele é o chamado software que instala um hardware. Por exemplo, se você vai comprar uma placa de vídeo, ou uma placa de som, ou até mesmo uma placa de rede, quando você compra, vem um CD de instalação, ou seja, com um software que instala a placa, que esse software é chamado o driver de instalação. Então, driver é o software que instala um hardware, tá ok? É um programa que serve para instalar uma peça, um hardware, ok? Com R, o driver com R. O drive sem o R, tá certo? Ele é o hardware, ou seja, é o drive de CD, é o local físico. É o drive de CD, é o drive de disquete que não vem mais, tá certo? É o drive, é o zip drive, que era antigamente o local de colocar um tipo de disquete também. Então, drive sem o R é o hardware. Driver com o R, aí é o software que instala um hardware. Beleza, então o que acontece? A gravadora, antigamente não existia a gravadora, existia apenas o drive de CD. Aí depois do drive de CD, apareceu a gravadora de CD, que não gravava DVD, só lia e gravava CD apenas. Aí apareceu a leitora de DVD. Você tinha a gravadora de CD e uma leitora se você quisesse assistir um filme num DVD, assistir qualquer tipo de vídeo que vinha no DVD. Aí com o passar do tempo apareceu a gravadora de DVD, que aí desbancou todo mundo. Por quê? Porque a gravadora de DVD já lia CD, gravava CD, lia DVD e gravava DVD. Tá ok? Então ela desbancou todos e hoje só existe a gravadora de DVD que já faz todo o processo. Yes? Então vamos para o próximo tópico. Memória RAM. A memória RAM tem duas coisas que eu costumo dizer em sala de aula que você precisa saber sobre a memória RAM para responder a maioria das perguntas em termos de concurso. Que é, primeiro, a memória RAM é a memória principal, a memória primária, tá ok? E segundo, é que ela é uma memória volátil. O que é volátil, professor? Volátil é que depende de eletricidade, depende de energia para armazenar as informações. Se você perder a eletricidade, perder a energia, o que acontece? Perde as informações que estão armazenadas na memória RAM, ok? Então, a memória RAM é a memória principal e é uma memória volátil, ok? Então, e é um hardware também, tá? Então, vamos aí para outro tópico. E nós temos os outros, no caso as outras peças que são consideradas os acessórios, ou seja, os periféricos, tá certo? Os periféricos porque ficam em volta do computador, que daqui a pouquinho a gente vai discriminar cada um, né? Por enquanto é só os outros que eu coloquei aqui, foi o monitor, o teclado e o mouse, que é o básico para a gente auxiliar e poder utilizar o seu computador, tá certo? Então, vamos lá. Ok, agora nós vamos ver os tipos de computadores quanto ao seu tamanho. O primeiro, de cima para baixo, vai ser os mainframes. São aqueles computadores de grande porte, ou seja, de grande porte, mas esses mainframes de hoje também têm um grande poder de processamento e um grande poder de armazenamento. Não é aqueles mainframes de antigamente que eram de grande porte, mas por ser antigos, eles tinham pouco poder de armazenamento e pouco poder de processamento. Esses atuais não. As grandes empresas utilizam os mainframes como servidores, né, para servir outros computadores clientes. Acontece das empresas como a Ambev, a NASA, até mesmo a própria empresa Google, que utiliza como servidor. Tá? Não são os computadores antigos não, os mainframes são grandes computadores atuais. Aí nós vamos aí para o segundo tipo de computador de cima para baixo, que são os desktop. Os desktop são os computadores aí de mesa, de escritório, que a gente tanto olha por aí pelas empresas, tá ok? Então eles são desktops. E o terceiro aí de cima para baixo são os chamados notebooks, né, que são os computadores portáteis, os ultrabooks, os netbooks, tá ok? São nessa categoria aí, né, dos notebooks de computadores portáteis.
E nós temos aí os Palm Tops, esses computadores que palm vem da palma da mão, né? Cabe na palma da mão. São os nossos celulares, tá ok? Que hoje em dia são verdadeiros computadores. Eita, professor, são computadores, os celulares, sim. Os celulares de hoje em dia têm processador, memória, unidade de armazenamento, sistema operacional. Então, são computadores, mini computadores, tá ok? Então, esses aí são os tipos de computadores mais comuns aí que caem em termos de prova de concurso, ok? Então, vamos lá para o próximo tópico, que são os periféricos. O que são periféricos? São acessórios que ficam em volta do computador, que auxiliam no seu funcionamento. E nós temos aí, esses periféricos sofrem uma divisão. Eles sofrem a divisão de periférico de entrada, de armazenamento e de saída. Esses periféricos de armazenamento, eles podem ser chamados de entrada e saída também, tá ok? Porque a principal finalidade dele é armazenar, mas eles servem como entrada e saída de informações também. A gente vai já ver isso aí. Periféricos de entrada. Os periféricos de entrada são aqueles pelo qual você entra com informação para o seu computador. E de que maneira você pensaria em entrar com informações para o seu computador? Pelo teclado, quando você digita alguma coisa, você está entrando com informações para o seu computador. Pelo mouse, né? Também, se você olhar um ícone de alguma coisa, ou seja, uma impressora, você pode entrar com uma ordem para o seu computador, uma ordem para imprimir alguma coisa, tá? Outro, o scanner, tá? O scanner, para quem nunca viu um scanner, galerinha, eu vou clicar aqui e nós vamos ver, ó, dois tipos de scanner. Esses dois tipos de scanner, o primeiro, o de baixo, né, foi um dos primeiros, tá certo? O scanner de mesa. Esse scanner de mesa, ele é mais utilizado hoje em dia na parte de designer gráfico, de computação gráfica, tá ok? Então ele não é tão visto assim. Agora, o primeiro, de cima para baixo, que no caso ele vem junto na multifuncional, né? Então o scanner, ele é um periférico de entrada, ou seja, serve para você digitalizar uma imagem para dentro do seu computador, tá ok? Ah, professor, na multifuncional, o scanner, ele é de entrada e saída? Não, scanner nunca foi de entrada e saída. O scanner, ele é de entrada. Quando a pessoa fala assim, olha, a multifuncional, ela é um periférico misto, ou seja, de entrada e saída, sim. A multifuncional é de entrada e saída, ele é periférico misto. Agora, o scanner, quando você fala o scanner, você está colocando só ele. Aí ele é só de entrada. A impressora, aí ele é de saída. Tá? Agora, quando fala na máquina em si, na multifuncional, aí ela é de entrada e saída. Mas quando você isola e diz a impressora ou o scanner, aí são duas coisas diferentes. Tá ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos periféricos. Outro periférico também é o microfone, outro periférico de entrada, hoje em dia muito popular, porque você entra com a sua voz para dentro para armazenar no seu computador, tá ok? Então, todos esses que a gente viu agora são periféricos de entrada. Periférico de armazenamento. Periféricos de armazenamento são aqueles pelo qual você guarda informações, né? E de que maneira você pensaria em armazenar, em guardar informações? No seu pendrive, que é tão popular hoje em dia, no HD, que nós já vimos, né, os tipos de HD, nos finados disquete, né, que nem existe mais, mas eu coloquei aqui para nível de informações, e no CD e no DVD. Tá ok? Então, esses aí são periféricos de armazenamento que são considerados também de entrada e de saída de informações. Yes? E os periféricos de saída, né? Um dos periféricos de saída é o monitor, porque ele sai com informações para o usuário. Mas tem que ter, olha só, existem monitores que eles são de entrada e saída. A maioria dos monitores é só de saída. Mas existem aqueles monitores que são touchscreen, sensíveis ao toque, que quando você trisca no monitor, você está entrando com informação. Quando ele sai com a resposta, ele está saindo com informações. Então, os monitores que são touchscreen, né, sensíveis ao toque, então eles são de entrada e saída. Ele é misto, tá ok? Mas quando não é touchscreen, ele é só de saída. Certo? A impressora.
olha só, a impressora, como a gente já comentou agora há pouco, ela é um periférico de saída. Mas já que a gente está falando de impressora, nós vamos falar aí os 3 tipos de impressora que mais se utilizam em termos de pergunta aí no concurso. As impressoras, nós vamos falar os 3 tipos mais utilizados em termos de questões. Não são as únicas, né, em termos de tipos de impressora, tá? Existe aí a impressora matricial, a impressora jato de tinta e a impressora a laser. Esses 3 tipos de impressora, além de você saber, você também tem que saber como elas trabalham, com mecanismo de quê? Por exemplo, a matricial trabalha com mecanismo de agulhas, tá? Professor, mas a matricial ninguém nem utiliza mais. Quem foi que falou isso para vocês? Olha só, ela é uma das mais antigas, só que ainda é utilizada no dia a dia. Ainda é utilizada em escritórios de contabilidades, tá certo? Para imprimir em termos de papel contínuo, aquele papel que tem, né, perfurações ao lado, tá? Para imprimir em termos de contra-cheques, tá ok? Ela é aquela zoadinha, aquela silenciosa, para não dizer o contrário, que tá? Então ela era muito zoadenta, mas ainda é utilizada ainda. E para você saber, ela é bem mais cara do que uma jato de tinta, que é a mais comum você encontrar por aí em termos de residência, tá certo? Uma jato de tinta está em torno de R$300. A impressora matricial está em torno de R$600 a R$800 uma matricial. Tá ok? Então vamos lá. Impressora matricial trabalha com mecanismo de agulhas. Ela tem uma fita, essa fita é muito barata e muito econômica. Tá? Ela é em termos de R$7 essa fita. E a impressora tem um mecanismo de agulha que quando você manda imprimir, ela vai perfurando a fita e fazendo com que saia no papel. Tá? Então trabalha com mecanismo de agulha. Já a jato de tinta trabalha com gotículas, gotículas de tinta para formar as milhares de cores, né? E já a laser, ela trabalha com o toner, um tipo de pó que ao aquecer gruda, fixa na página, certo? Então, vamos lá voltar para os periféricos, né, de saída. Então nós vimos o monitor, é um periférico de saída, nós vimos a impressora, caixa de som, que quando você fala no microfone, entra com informação pelo microfone, essa informação, essa voz, tem que sair por algum lugar. E no caso vai sair pelas caixas de som, ok? Então a caixa de som é um periférico de saída. E o plotter, galera? O plotter, ele é um tipo de impressora, uma impressora de grande porte. Então vamos lá dar uma olhadinha no plotter então. Olha só, o plotter é esse dispositivo aí que nós estamos vendo, tá ok? Existe o plotter de impressão e o plotter de recorte, tá? Só que mais popular é o plotter de impressão hoje em dia, que é utilizado aí na área gráfica, na área da computação gráfica, na área do designer gráfico, tá ok? Que é utilizado para imprimir em vários tipos de mídias, em vários tipos de materiais, como papel, lona, adesivo, né? Aqueles adesivos que é feito para os carros, para aquele busdock, aquelas propagandas atrás do ônibus, aquilo tudo são impressos pelo plotter de impressão, que é uma impressora de grande porte, tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Então, nós já vimos os periféricos, todos os periféricos de entrada, armazenamento e saída. Informática.